O tabuleiro geopolítico da América do Sul acabou de sofrer aí um abalo enorme em junho desse ano. Durante um diálogo, estratégico em Pequim, o chanceler chinês Wang Yi deu uma declaração bem interessante aí e de forma formal ao Brasil, né? Ele falou que declarou apoio irrestrito à soberania e independência do Brasil. Bem, no papel, parece apenas uma cortesia, diplomática lá do chinês, do chanceler. Mas o timing disso tudo foi muito cirúrgico. Ocorreu exatamente alguns dias depois que os Estados Unidos e Donald Trump, ameaçaram o Brasil com algumas tarifas que poderiam chegar ali até 25%. E também a classificarem algumas facções criminosas, do Brasil como terroristas. A China não agiu nesse caso aí por amizade. Ela esperou a crise exata, para traçar meio que uma linha vermelha ali, diplomática, e falar, usando o Brasil para afetar os Estados Unidos. Hoje aqui no Esfera Militar, você vai entender um pouquinho, como está virando esse tabuleiro aqui da América do Sul e como o Brasil também está virando um centro de uma nova guerra fria, por terras raras. O que são essas terras raras, Antes de começarmos, vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Eu sou o Léo David e, como vocês já sabem, estou no Esfera Militar. Para entender por que esse movimento da China importa tanto para o Brasil, é preciso olhar aí para o cenário que Brasília vinha enfrentando nos meses anteriores. Do lado americano, a pressão tem sido crescente, e vem em múltiplas frentes. Em maio de 2025, Trump já havia ameaçado o Brasil com uma tarifa de 50% sobre praticamente todos os produtos brasileiros, não só o Brasil como outros países também. Depois houve alguns recuos e negociações, mas a tensão nunca zerou. No começo de junho de 2026 agora, veio um pacote mais recente com investigação comercial sobre o Brasil e propôs aí uma tarifa de 25% de tarifa sobre produtos brasileiros. E somou-se a isso também uma tarifa de 12,5% por investigação global sobre trabalho forçado e classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Uma medida aí que o governo brasileiro interpretou como um potencial ingerência, vamos dizer assim, com risco de sanções contra empresas e bancos nacionais. E foi nesse exato contexto todo aí que o Wang Yi, que é o chanceler lá da China, entrou em cena e falou isso. Então é bem conveniente também o momento aí. E o que a China disse na prática? Na prática, o Wang Yi afirmou que a China apoia o Brasil na defesa da soberania nacional e também na manutenção de sua independência e autonomia na busca por um maior desenvolvimento. Ele classificou a China como uma amiga confiável da América Latina. Ele também defendeu a ampliação da cooperação em praticamente tudo: cultura, educação, economia, tecnologia, e também convocou o Brasil a trabalhar junto com Pequim nos fóruns multilaterais, como a ONU ou até mesmo no BRICS. A palavra dessa declaração foi escolhida, parece que a dedo. Soberania, independência, são palavras aí exatas que o Brasil usa quando se sente pressionado, por potências externas a fazer escolhas, que não quer fazer, a verdade é essa. Ao usá-las, esse chanceler está se posicionando diretamente como um antídoto, vamos dizer assim, para a abordagem americana. É uma mensagem ao Brasil e ao mundo também, de que há um outro caminho disponível aos Estados Unidos. Não que seja tudo perfeito, a gente sabe que a China também tem bastante interesse em algumas coisas nossas aqui, mas é isso que basicamente ele quis passar. Mas qual o interesse real da China nessa aproximação? A resposta passa por algo que vai muito além da diplomacia, os minerais críticos. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, de terras raras, estimadas entre 21 a 22 milhões de toneladas. É também o maior detentor de reservas de nióbio e grafite do planeta. Lítio, manganês, cobre, níquel, o Brasil tem de quase tudo, que o mundo vai precisar para a transição energética das próximas décadas. Esses minerais, que são hoje instrumentos de poder de Estado, vamos dizer assim, são o que faz chips funcionarem, baterias de veículos elétricos carregarem, turbinas eólicas gigantes girarem, e sistemas de defesa avançados operarem. E a China domina a cadeia de processamento desses minerais como nenhum outro país. Eles têm a tecnologia, a capacidade industrial e a rede logística para transformar minério bruto em produtos de alto valor agregado. O que Pequim quer do Brasil não é só o minério, é o acesso ao minério com a garantia que poderá processá-lo, de preferência em parceria dentro do Brasil, mas com tecnologia e controle chineses. Então temos que tomar muito cuidado também.
não tem um bonzinho nessa história, nem os Estados Unidos nem a China. Bem, e aqui também está o ponto mais delicado, né? De toda essa equação toda aí, na minha visão, né? A China sabe que o Brasil tem um princípio claro, né? Não quer exportar matéria-prima. Ele quer industrializar dentro do próprio território. O governo brasileiro tem repetido isso em todos os fóruns, basicamente. Minerais críticos processados aqui, não exportar, né? Como cascalho, por exemplo, não exportados como cascalho, né? E a China está sinalizando que aceita esse modelo, enquanto os Estados Unidos tentam pressionar o Brasil com tarifas e ameaças, né? A China chega com a proposta de parceria, investimento também, né? Processamento local. Em 2025, o fluxo de comércio bilateral entre o Brasil e China, né, atingiu aí cerca de 171 bilhões de dólares, né? O maior nível histórico, basicamente. E a China foi responsável também, sozinha, né, por 43% de todo o superávit, né, do comércio brasileiro, né, no ano, né, que passou em 2025. Em maio de 2025 também, né, durante uma visita de Lula a Pequim, foram anunciados mais de 27 bilhões de reais em novos investimentos chineses aqui no Brasil, né? Em setores, né, por exemplo, como energia renovável, né, mineração, tecnologia de semicondutores. Isso é muito mais do que uma retórica diplomática. É basicamente dinheiro, né, e é a presença econômica real da China aqui no Brasil. Não estou dizendo que concordo, né, com relação a isso. É claro que a China tem os interesses dela próprios, assim como os Estados Unidos, mas sim, foi uma grande vantagem do ponto de vista econômico nessa aproximação. O problema é que essa equação tem sempre dois lados, e o outro lado também é pesado. Os Estados Unidos continuam sendo o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O acesso ao sistema financeiro internacional, a tecnologia de defesa que o Brasil compra, como os mísseis Stinger, né, aprovados recentemente aí, e os Gripens com componentes americanos, e também a interoperabilidade, né, militar com o hemisfério ocidental. Tudo isso passa pela relação com Washington. E a classificação, né, do PCC, do Comando Vermelho, como organizações terroristas, pelos Estados Unidos, tem uma camada prática também. Empresas e bancos brasileiros que operem em áreas de influência dessas facções podem se ver aí meio que diante de riscos, né, de sanções americanas. Claro, na minha opinião, muito por culpa do Brasil, né, a gente deixou chegar nessa situação. A guerra comercial de Trump também criou alguns precedentes. O Brasil ficou em uma lista de países sujeitos a tarifas que oscilam entre 10% a 25%, dependendo do tema e do momento político. Ignorar essa pressão e apostar tudo na China seria um erro estratégico bem grave, mas ceder também completamente aos Estados Unidos e fechar as portas para Pequim seria igualmente danoso. Então, provavelmente, é inviável, né, dado o peso econômico chinês do Brasil. Temos que jogar para os dois lados nesse caso, é bem nítido. Bem, é aqui que entra o dilema real do Brasil nessa situação. E onde eu quero também deixar a minha opinião bem clara aqui para vocês. O Brasil não pode e não deve escolher lado nessa disputa de potências. Essa é uma posição correta. Mas não escolher um lado não significa, né, deixar que os dois se utilizem, né, ao mesmo tempo. Sem meio que cobrar nada em troca. Né? A declaração de Wang Yi é conveniente para a China e também é o tipo de gesto, né, que custa zero, né, e rende dividendos políticos imensos. Mas o Brasil não pode confundir esse gesto diplomático aí, conveniente demais, né, com uma aliança estratégica genuína. Né? A China tem os interesses dela e quando eles entram em conflito com os do Brasil, por exemplo, se Pequim quiser exportar o processamento de minerais, né, para o seu território, em vez de industrializar aqui, essa amizade aí, né, vai ser colocada à prova, com toda certeza, né? Então a janela de poder meio que é que o Brasil tem agora, né, com os dois lados, né, cortejando as nossas reservas, é bem única, na verdade, né, e precisa ser usada com inteligência, tanto pro lado dos Estados Unidos quanto pro lado da China. A gente consegue ganhar vantagem dos dois lados. E como eu falei, esse cortejo todo da China é mais do que uma armadilha para o Brasil ir lá e cair. Isso é a mesma coisa que os Estados Unidos estavam fazendo, tá? Por isso que, no meu caso, eu não tenho uma opinião focada em nenhum dos lados. Na minha opinião, eu acho que simplesmente a gente tem que focar nos dois. Tem que conseguir conciliar com os dois, como o Brasil sempre fez. O Brasil vem tentando jogar, né, esse equilíbrio dentro dos BRICS e dos fóruns multilaterais. A ideia é bem clara, né, aparentemente, usar o apoio do Sul Global e da China dentro dele para aumentar seu poder de barganha sem cortar laços com o Ocidente. É uma política externa, né, de diversificação de dependências e não de substituição de um aliado por outro. Isso funciona bem no papel, mas na prática tem limites. Se a tarifa dos Estados Unidos for confirmada, né, em patamares que prejudiquem o agronegócio, por exemplo,
a mineração ou indústria nacional, o Brasil vai ter que fazer escolhas difíceis. E quanto mais a relação com Washington se deteriora, maior fica, né, a dependência de Pequim, o que reduz e não aumenta, né, o poder de negociação brasileiro no longo prazo. Então, o ideal não é ficar dependente de ninguém, nem da China nem dos Estados Unidos. A política nacional de minerais críticos que o Brasil está estruturando agora, né, vai ser o teste real disso tudo aí. E se o Brasil conseguir atrair múltiplos parceiros, né, China, União Europeia, Índia, Japão e o próprio Estados Unidos, né, para o processamento de seus minerais em território nacional, aí sim, na minha opinião, né, terá transformado a riqueza geopolítica em um poder político real. Bem, a China mandou um recado, né, aos Estados Unidos usando o Brasil como um palco, vamos dizer assim. Os Estados Unidos mandaram um recado ao Brasil que também reverberaram, né, para o mundo, né. O Brasil está no centro de uma disputa aí que não vai acabar tão cedo, aparentemente, né. Ao que tudo indica, os olhos dessas grandes potências viraram para o Brasil, né, coisa que há alguns anos isso não ocorria. O país hoje, né, tem uma disputa muito grande, principalmente pelas terras raras, né. Mas o que a gente tem que entender é que isso é poder. A questão é saber converter esse poder inestimável, né, em contrapartidas reais, industrialização, tecnologia, desenvolvimento, por exemplo, tá, pessoal? E não apenas, né, uma declaração diplomática que soa muito bem, né, mas não muda muito a vida do cidadão brasileiro no geral, né? E você acha que o Brasil está sabendo jogar esse tabuleiro ou está sendo mais uma peça aí, né, do que um jogador, convenhamos, né, nessa disputa entre China e Estados Unidos para ver quem tem a hegemonia econômica mundial, né? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Lembre-se, pessoal, lá na live de comunidades, né, tem uma enquete aberta para vocês marcarem qual dia da semana vocês preferem para nossa live, né, que vai ocorrer uma vez na semana, né, para tirar dúvidas de vocês com relação a vários assuntos que eu puder, né, responder e também falar sobre alguns temas mais atuais. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.